querido Deus, aqui estamos nós, Pai. Cada um veio da sua casa, do seu trabalho, dos seus afazeres, para a tua casa, para ouvir a tua palavra. E agora queremos pedir que o teu Espírito Santo prepare o nosso coração, prepare a nossa vida, a nossa mente para entender, o coração para guardar. Tira toda a resistência, tira todo o impedimento, tira toda a dificuldade que há em nós mesmos há isso, Pai. Mas que nesta noite, como nas outras noites, Tu tire tudo, para que saímos daqui, Senhor, deliciando na Tua palavra, com, Senhor, remoendo esta palavra que é tão gostosa, que é tão boa, que nos dá vida. Pai bendito, e assim oramos a Ti, ao Teu servo que vai ministrar, Senhor, continua dando a ele a sabedoria da Tua palavra, a facilidade para explicar, para ensinar, para orientar, como fala através dele, meu Senhor, para as nossas vidas. E é o Teu servo que vai cantar antes da mensagem, abençoa ele também, Senhor, dá ele força, aperfeiçoa cada dia mais a sua voz, a capacidade de ele interpretar os hinos que vão ser cantados. Deus, que tudo esteja no Teu controle e debaixo da Tua bênção, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira epístola de João. Nós vamos fazer umas leituras complementares. 1 João capítulo 3, versículo 14 a 18. Pastor Edmar leu 1 João capítulo 2, do verso 7 ao verso 11. Nós vamos ler 1 de João capítulo 3, verso 14 a 18. Aí os irmãos continuem com a Bíblia aberta, que a gente vai seguir na leitura. Os irmãos acharam? Digam amém. Amém. Vou fazer a leitura. Diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Versículo 15: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Versículo 17: ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Continuando, os irmãos, eu acho que na Bíblia de vocês vão passar somente uma página, ainda na 1 de João, capítulo 4, versículo 7 ao 16. Já, pastor Gemeraldo? Achou aí? Então vamos lá. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para que tivéssemos vida por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunhas de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor.
e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Ainda na carta de João, na epístola, vamos para o capítulo 5, versículo 1 e 2. Capítulo 5, versículo 1 e 2. Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Bem, os irmãos já devem ter percebido que todos os hinos da harpa e também essas leituras que fizemos, todas elas falam em diversas dimensões sobre o amor. E o tema do estudo não podia ser outro, é vivendo a nova vida em amor. Irmãos, todos sabemos que o apóstolo João, ele é conhecido como o apóstolo do amor, né? Ele foi aquele que, quando todos estavam reunidos com Jesus, o texto destaca que ele foi o único que repousou a cabeça no peito de Jesus. Então, se nós pegarmos o Evangelho de João e as suas epístolas, esprememos assim, sai amor, pastor Esmeralda. É só amor, ele gosta de falar sobre amor. Então, esse é o nosso desafio nessa noite, é entender um pouco do que o apóstolo João quis dizer quando ele escreveu o seu Evangelho e quis ensinar a igreja, porque tudo que está na Bíblia, ela foi escrita para uma determinada comunidade, para que algum problema fosse resolvido ou algum preceito que estava faltando fosse esclarecido para que a igreja continuasse a caminhar rumo aos céus. Então, se essa carta, se o Evangelho de João e as suas cartas serviram para aquela comunidade que ouviu essa mensagem primeiro, e se está na Bíblia, certamente o Espírito Santo, ele quer que esses ensinamentos sejam praticados pela igreja de hoje, pela Assembleia de Deus do Brasil e pelos seus membros. Os irmãos concordam com isso? Então vamos ver se nós estamos aqui à altura do que João ele coloca para nós, né? Então, por intermédio de todo esse texto que nós lemos, uma coisa que nós percebemos é que João coloca nessa última leitura, no capítulo 5, versículo 1, que todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, ele ama. Mas como será essa crença? Será que é uma crença só de dizer assim, eu creio no Senhor Jesus como Salvador? Será que é só isso, irmãos? Às vezes a gente tem uma percepção que, ao proferirmos uma sentença, aquilo já basta para que nós estejamos cumprindo alguma coisa. Mas o texto que nós lemos, ele diz que Deus é amor. E também diz que quem não ama é assassino. Olhe os termos que João, ele emprega para a igreja. Lembrando que João não está escrevendo para ímpio. João está escrevendo para uma igreja, para uma comunidade. Então ele está dizendo, ei, não é só falar que crê em Jesus, mas quando você fala que crê em Jesus, Deus é amor, e Ele amou o mundo, Ele entregou o seu Filho. Então o amor, ele não é só de palavra, quem ama faz alguma coisa. Então Deus amou, e o que Ele fez? Ele deu aquilo que era mais precioso para Ele, para vir resgatar o mundo. Aí João está dizendo, você quando diz que crê em Deus, que crê que Jesus é o Cristo, então você tem que fazer aquilo que Ele fez. Isso que significa crer, é fazer o que Ele fez, porque senão nós vamos crer só de boca, e não de prática. Então, essa mensagem que diz, quando você abre a sua boca e que diz que é um cristão, então não basta só declarar que é um cristão, você tem que agir como Cristo agiu. Aí, irmãos, que a coisa começa a complicar.
Será que de fato nós temos experimentado uma nova vida em Cristo? João diz que todo aquele que crê em Cristo é nascido de novo. Então, nós temos experimentado essa nova vida? Será que a nossa família, que é o núcleo mais próximo de nós, os nossos filhos, os cônjuges, os pais, os irmãos, será que eles podem olhar para a gente e dizer, esse pode dizer que ele é um cristão, porque ele ama? Então aqui, irmãos, diferente de tudo o que os outros apóstolos estão dizendo, João é bem categórico, ele está dizendo assim, nisto o mundo vai conhecer que vocês são filhos de Deus, quando vocês amarem uns aos outros. Está vendo aí? Não é, pastor Esmeraldo, quando eu andar de gravata e de paletó. Ele está dizendo, quem não ama é assassino e a vida não permanece nele. E está dizendo também que se eu não amar, eu também não vou ser reconhecido pelo mundo, porque o mundo só vai glorificar a Deus quando ele vê que eu, como crente, eu estou amando o meu próximo. E aqui ficam duas coisas. Se você pegar a sua Bíblia aqui de Gênesis e Apocalipse e pudesse fazer um suco, sobrariam dois mandamentos. Quais seriam? Os irmãos estão lembrados? Ama a Deus e... Irmãos, não existe mais nada no universo. É amar a Deus e amar o meu próximo. Amar a Deus e ao meu próximo. Então, assim, seria fácil, porque né, só tem Deus para amar, e amar a Deus aparentemente é fácil. Mas como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo, se eu não consigo amar o meu irmão que eu vejo, que está ali, ó, em carne e osso? Então, João, ele começa a colocar uns balizamentos, bem assim, aqueles sinais de trânsito, bem claro. Ei, crente, se você não ama, você é assassino. Ainda dizem que ele é o discípulo do amor. Isso parece mais com a exortação de Paulo, né? Paulo que exortava assim, mas João está dizendo, ei, você pode ter os 200 dons, mas se te falta o amor, você é assassino. Irmãos, olha a dimensão disso. A gente está falando de uma igreja, aquelas comunidades que eu vi, que tinha profeta, que tinha apóstolo, que tinha gente que curava. Os dons eram distribuídos para a igreja com bastante efusão. Ele está dizendo assim, se você tem tudo isso, e aí nós vamos ali fazer uma comparação com o capítulo 13 de 1 Coríntios, que fala só, né, sobre os dons e o amor, né, no final sobre o amor. Então João está dizendo para os crentes que têm experimentado a vida cristã, está dizendo assim, não se engane, não vai para o céu, porque assassino não sobe. Ele está tratando dessa forma, ele estava impactando a igreja. Irmãos, quando João ensina isso, ele está falando de coisa prática. Ele diz, se tu ama, demonstra, porque Deus amou e entregou seu filho. Ele não ficou só no discurso. Ei, se tu tem recurso do mundo e tu vê o teu irmão passando fome e tu vira de costas e só ora por ele, tu está pecando, porque você tem que socorrê-lo. Em outras palavras, ser crente é demonstrar o amor na prática do dia a dia. Então, por aí, nós começamos a verificar se nós estamos enquadrados ou não nessa sentença. Deus é amor. E uma das declarações mais sublimes da Bíblia, o amor não é apenas um dos atributos ou qualidades de Deus, é a própria essência da natureza de Deus. Então, está dizendo, Deus, a gente não pode rotular Deus, porque Deus, a gente não teria palavras suficientes para dizer como Deus é. Mas se você pudesse olhar para Deus, a essência do ser dele é amor. E esse é um amor
que ele compartilha com a humanidade. É um dos atributos, por exemplo, a eternidade, que é um atributo de Deus, ele não compartilha com o homem, porque nós morremos. Mas o amor ele compartilha, ele diz, olha, eu tiro aqui o meu amor e através do meu espírito eu coloco em vocês a capacidade de amar. Então ele compartilha isso. Então Deus é amor. Logo, nós teríamos que seguir nessa caminhada. Mas como é que Deus age? Será que, por ele ser amor, ele fecha os olhos para todo tipo de coisa? Não. Ele ama e porque ele ama, ele corrige a quem ama. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Então aqui, Deus é amor, não significa que Deus é aquele pai bonachão, que o filho faz tudo de errado, pinta e borda e o pai não disciplina. Então, irmãos, aqui tem uma lição muito maravilhosa para nós. Quando nós sofremos uma disciplina do Senhor, não fiquemos chateados. Nós devemos ter um coração grato, porque isso é uma forma dele demonstrar o seu amor por nós quando nós estamos caminhando para o abismo e ele nos corrige, pastor Manuel. E às vezes, essa correção, ela é custosa para nós, mas o objetivo dela é nós nos aperfeiçoarmos e nos levar para o céu. Então, a partir dessa verdade que Deus corrige a quem ama, a Bíblia declara que é impossível alguém conhecer a Deus e não amar. 1 João capítulo 4, versículo 8. Então está aí um indicador para todos nós. Para nós dizermos que conhecemos a Deus, antes de nós abrirmos a boca e dizermos que conhecemos a Deus, primeiro nós temos que olhar para dentro de nós e vermos, irmã Maria, se nós amamos. Ah, mas é fácil amar o pastor Manuel, é fácil amar o Everton, pastor Saraiva, mas aqui é para amar o nosso próximo, e o nosso próximo, irmão, pode ser o nosso inimigo. O inimigo é não é o inimigo Satanás, esse a gente tem que estar brigado com ele, mas é o inimigo humano, aquela pessoa que naturalmente não gosta de nós, e às vezes a gente tem até assim, um certo repúdio, mas observemos, o que o apóstolo João está dizendo aqui, que é impossível alguém conhecer a Deus e não amar. Então, nós temos que pedir essa graça de Deus, para que o Espírito Santo produza esse amor, e nós sejamos capazes de dizer assim, eu amo essa pessoa que me detesta, eu amo essa pessoa que me feriu, eu amo essa pessoa que me deu um prejuízo. Quando nós formos capazes de falar isso, não só de boca para fora, mas no nosso íntimo, aí sim, nós podemos dizer com toda a certeza que nós conhecemos a Deus, porque Deus é amor. Então são alguns princípios que a palavra coloca bem claro. Não é preciso plantar bananeira, não é preciso correr atrás de alguém. Irmãos, bem simples. Buscar o amor é a coisa mais preciosa que devemos fazer, porque os mandamentos se resumem em 2. Mas, para eu dizer que amo a Deus e que eu conheço a Deus, eu tenho que lá no fundo fazer uma autoanálise e verificar se há alguém no meu radar, diante dos meus olhos, pelo qual eu tenho um sentimento que não é aquele de aproximação. E geralmente, sempre tem alguém que nos fez mal. Então, esse é o sinal, esse é o indicador, esse é o termômetro. Eu amo essa pessoa, eu sou capaz de amar essa pessoa. Quando você tiver uma resposta positiva
nesse sentido, aí você pode glorificar a Deus e dizer: Senhor, eu estou parecido contigo, né? Eu estou muito parecido contigo. Assim como o filho possui as características do seu pai, nós, como filhos de um Deus que ama, naturalmente devemos amar como Ele amou. Irmãos, se nós somos filhos de Deus, nós devemos ter o DNA de Deus. O Marcelo parece com o pastor Manuel. Tem o DNA dele. Tem o DNA, não tem? Tem ou não tem? Tem. O Esmeraldo, o pastor Esmeraldo, parece com o pastor Manuel. É irmão, não é? Mas a missionária Cláudia não parece. Então, se nós abrimos a nossa boca e dissermos que ama, então está tudo certo, porque Deus é amor, e nós só estamos sendo um vaso para transmitir esse amor por Ele e para o nosso próximo. O meu mandamento é este, olha, o meu mandamento. O que é um mandamento? É algo que tem que ser cumprido, porque se não for cumprido, estamos pecando. Então, o mandamento é algo que não dá para negociar. Na Bíblia não diz: não matarás? Está escrito ou não está escrito? Está escrito. Se a pessoa matar, ela está quebrando o mandamento? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? E se ela quebra o mandamento, ela matou alguém, ela pecou contra Deus? Pecou, desobedeceu, pecou. Então, João está dizendo bem claro aqui, irmãos, ó, o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Aí eu pergunto aqui para vocês: tem dúvida sobre esse mandamento? Então você só vai pecar se quiser. Está escrito, ó, vou ler de novo. Eu vou fazer como Jesus fez quando ele expulsou Satanás. Ele disse assim: está escrito. Não foi isso que ele disse? Não só do pão viverá o homem. Olha o que ele está dizendo aqui: está escrito, o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Eu só vi um aleluia. Será que essa igreja está com tanta raiva assim do próximo? Irmãos, temos que amar. Do contrário, não seremos considerados seus filhos. Irmãos, estão pensando? Irmãos, olha só. Se nós não somos considerados filhos de Deus, é porque nós não temos o DNA dele. Nós só podemos dizer que temos o DNA dele, já que ele é amor. Então, dentro da gente tem que fluir o amor. Preste atenção. Então, se eu não amo, o Senhor está dizendo que nós somos assassinos, não é isso? Quem não ama é assassino? O assassino não vai para o céu. Logo, quem não ama não é filho de Deus. E aí é filho de quem? De quem? Então, eu vou dizer uma coisa aqui para nós. Existem muitos crentes na igreja que são filhos do diabo. É misericórdia. É duro dizer isso. É duro dizer isso. Mas não sou eu que estou dizendo. Se fosse eu que estou dizendo, os irmãos podiam até me apedrejar lá fora. Mas não sou eu. Nós lemos aqui que aquele que não ama seu irmão é assassino. O assassino não vai para o céu. O assassino não é filho de Deus. Se ele não é filho de Deus, só tem dois pais. Quem é o pai dele? O diabo. O diabo vai para onde? Para o lago de fogo. Os irmãos estão percebendo? Então, assim, a igreja, olha, isso é uma coisa que tem que ser vivida no dia a dia. Se você e eu não temos a capacidade de expressarmos amor, nós estamos nos enganando dentro da igreja. Estamos nos enganando dentro da igreja. Meu querido, fique em pé, porque a irmã lá atrás não ouviu. Fique em pé e repita isso aí, por favor. Quem é assassino é filho do homicida, que é o diabo, e que era desde o começo, não é?
Os irmãos estão percebendo como a palavra de Deus ela vai nos enquadrando? Aí muita gente está preocupado com outros tipos de pecado, mas não está preocupado com a falta de amor. Estão preocupados com outras coisas, mas não se preocupam com a falta de amor. Falta de amor, dizendo bem claro, o mandamento é amar. Se transgredir o mandamento, fora dos portões celestiais, vai para o inferno. Está aí. Quem não ama, pode dizer, vai para o inferno, porque não é filho de Deus, baseado na palavra. E se não ama o seu irmão, é assassino. Assassino não vai entrar. Leia Apocalipse 22:15, lá tem o rol daqueles que não vão entrar. E o homicida está entre eles, né? E o nascer de Deus, o que é isso? O nascer de Deus, uma nova criatura, é mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo, que experimentamos uma nova vida. Então só experimenta uma nova vida quem um dia reconheceu seus pecados, se arrependeu, os seus pecados foram lavados com o sangue de Jesus Cristo e ele vive uma nova vida no Senhor. Somente o novo nascimento nos faz entrar numa nova relação com o Senhor, tornando-nos verdadeiramente filhos de Deus. Irmãos, não existe comunhão com Deus se não for por meio de Jesus Cristo, está escrito. Nós só temos comunhão com Deus e uma relação de intimidade, um novo nascimento, se nós entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus. Então não existe salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Está aí. Quer ter relação com Deus, quer ter intimidade com Deus, aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Olha o que diz aqui o versículo de 1 João, se vocês estiverem com a Bíblia aberta, capítulo 3, versículo 1 e 2. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então só vai ver a Deus, só tem intimidade de Deus quem é filho de Deus, e só é filho de Deus quem entregou a sua vida a Jesus. Irmãos, o apóstolo João aqui, ele está dando a receita de bolo. Quem lê essa epístola, clareamente ele está dizendo como é, porque é, como tem que fazer, aonde tem que fazer, quando tem que fazer, a forma, né? Aquele que realmente nasceu de Deus está liberto da escravidão do pecado e passa a ter o desejo e a disposição espiritual de obedecer ao Senhor e andar sob a direção do Espírito Santo. Então nasce em Deus através da fé em Jesus Cristo, e aí tem a sede de continuar tendo intimidade com Deus, buscar em Deus, e vai fazer isso porque o Espírito Santo que já habita nele vai dar direção para ele. O novo nascimento possibilita ao homem ter um relacionamento de filho com Deus e com o próximo. Está vendo? Se eu nasço em Deus por meio de Jesus Cristo, eu vou amar a Deus, eu vou querer ter comunhão com Ele, e isso vai se estender ao meu irmão, porque o amor de Deus vai jorrar em cima de mim, e eu vou olhar o meu irmão com olhos de misericórdia, com olhos de amor. Mas quem é o meu próximo? Alguém até poderia dizer assim, então tá bom, o meu próximo é o Mauro. É fácil amar o Mauro, né? Então, vamos ficar atento que nós vamos já responder quem é esse próximo. E esse mandamento, irmãos, ele tem uma qualidade, ele é atemporal. O que significa isso? Que o tempo, os milênios que já passaram, eles não mudaram essa ordem. O amor, inclusive, é um dos dons que nós vamos chegar no céu e ele vai continuar. O amor vai continuar no céu. Muitos outros vão ficar aqui pela terra, mas o amor, ele vai continuar sendo praticado nos céus.
E vocês sabem que o nosso inimigo, se tem uma coisa que ele detesta, é o amor, né? Então, o diabo não ama, ele odeia. Irmãos, olha só isso. O diabo não ama, ele odeia. Então, quantos diabinhos tem no meio da igreja? Não, preste atenção, o que João está dizendo aqui, ó, tem um e tem outro. A característica desse aqui é o amor, daquele ali é o ódio, ele é assassino. Aí aqui nós, vejam só, irmãos, nós temos uma coisa fantástica que Deus nos deu, que se chama a capacidade de escolher um caminho ou outro. Inclusive, dizia o pastor Everlan lá na classe, não sei se o pastor Esmeraldo se lembra, que o livre-arbítrio é a capacidade também de nós desobedecermos ao Senhor, né? Não somente de escolha. Então, João está dizendo, olha, Deus é amor, característica dele é amor. Satanás é assassino e a característica dele é o ódio. Vocês, eu estou dizendo para vocês amarem, porque vocês dizem que são cristãos. E os cristãos têm o DNA de Deus, e Deus é amor. Então tem que correr amor dentro de vocês. Mas é uma questão de escolha. Aí eu pergunto, o que nós estamos escolhendo? Filho do diabo, Deus nos guarde, né, irmão? Então, olha só, tem muitos filhos de Belial, né, que a Bíblia fala. Então, vejam só, irmãos, é uma questão de escolha. O que nós estamos escolhendo praticar? O amor ou o ódio? O que você vai decidir? O que você tem feito? O que você pretende fazer quando sair da igreja? Qual é o seu dilema que você está vivendo nesse exato momento? Você sabe qual é a principal razão da prática da obediência? Por que nós temos que obedecer? Por causa do amor. Olha só, por que eu tenho que obedecer? Por que eu tenho que ser obediente? A razão é o amor. Em seus ensinamentos, Jesus Cristo enfatizou várias vezes a importância do fundamento da obediência e a principal razão de sua prática. Por que Jesus enfatizou que nós temos que obedecer? Por causa do amor. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então, se nós obedecermos, é porque nós amamos, é porque nós estamos sentindo esse amor no nosso coração. E em segundo, semelhante a este ame seu próximo como a si mesmo. Então Jesus está dizendo que nós precisamos obedecer estes 2 mandamentos, porque a causa de nós obedecermos é porque nós precisamos amar a Deus e ao nosso próximo. Então o amor, a obediência, ela é consequência. Eu obedeço porque eu preciso amar. Eu obedeço porque eu amo a Deus. Eu obedeço porque eu amo o meu próximo. Os irmãos estão entendendo? João 13:34, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. João 15:12, o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha como João repete no seu livro a questão de mandar, né, de amar. João focaliza o amor entre os irmãos. Agora ele está dizendo assim, ó, não é só com o pai, é com os irmãos. Irmãos, o nosso problema dificilmente é com Deus. O nosso problema é enfrentar a fisionomia do próximo no dia a dia. Porque com Deus está tudo bem, a gente senta, a gente chora, a gente ora, mas olhar para a cara daquele, como diz um colega meu, indigesto, esse é que é o desafio e a dificuldade. Então, o ensino do mestre disse a seus seguidores que seriam conhecidos como seus discípulos pelo amor com que se amavam. Será, irmãos, que os discípulos de Jesus, que somos nós aqui, será que o mundo lá fora pode dizer
que nós somos discípulos de Jesus pelo relacionamento que ele percebe em nós, é o que está dizendo aqui, ó. João focaliza o amor entre os irmãos, relembrando o ensino do Mestre, que disse aos seus seguidores, que seriam conhecidos como seus discípulos, pelo amor com que se amavam. Então, todos nós que estamos aqui, só estamos aqui porque nós dizemos que somos seguidores de Jesus, não é isso? É isso ou não? Tem dúvida aqui? Todo mundo é seguidor de Jesus? Então, olha aí, o mundo só ia dizer que nós verdadeiramente somos discípulos de Jesus quando ele percebesse o amor de nós para com nossos co-irmãos, e aqui não é para com o nosso próximo lá fora. Ele está dizendo assim, olha, vocês, o exemplo tem que vir de dentro, o exemplo tem que vir do seio da congregação. Então, como é que, se eu tenho um relacionamento bicudo, travado com o pastor Edmar, e é uma coisa, ele é indiferente para mim e eu para ele, o mundo lá fora, e aí para completar, eu chego lá fora, para alguém que não é da congregação, para alguém que não é crente, para alguém que não é da nossa seara, eu ainda falo mal do pastor Edmar. Aí o que essa pessoa que está lá fora vai dizer de mim e da igreja? Ele vai dizer assim, esse daí pode ser discípulo do cão, menos de jeito. E para ser crente como ele, eu não quero ser não. É, pastor Edmar. Exato. Então, irmãos, quando Jesus andou com seus discípulos, Jesus tratou seus discípulos com amor, eles se tratavam com amor, e esse amor se estendia para os que não eram crentes, né? Além disso, o ensinamento bíblico é claro quando afirma que, havendo cessado os dons espirituais, o amor ainda adentrará os portais da eternidade. Então, olha só, irmão, eu vou dizer uma coisa para você, e aqui, você acredita se quiser, se você não fizer um esforço para amar, não tem subida, não tem arrebatamento, porque quem não gosta de amar aqui, não vai amar lá em cima, que tem duas coisas lá no céu, amor e louvor. Então, quem não gosta de adoração, quem não gosta de louvar e quem não gosta de amar, está no local errado. Eu sou desafinado, mas eu gosto de ouvir louvor e gosto de cantar também. Está vendo, pastor Esmeralda? Então nós temos que ter essas duas qualidades. Adorarmos ao Senhor e amarmos os nossos irmãos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, mas o amor jamais acaba. Podia ter cantado essa, hein, Everton? O amor jamais acaba, hein? Podia ter cantado. Irmãos, o amor jamais acaba. Então, quem não gosta, o crente tem que amar, porque ele jamais vai acabar. Então, nós temos que ter essa prática. E vou dizer uma coisa: quem não ama, significa que ele nutre algo que não é amor. Se ele nutre algo que não é amor, a gente pode começar por uma mágoa, por um sentimento ruim, por até uma raiva, um ódio. E aí essa pessoa adoece, porque esse tipo de coisa, ele adoece a mente e abre janelas para adoecer o corpo. Então, tem muita gente enclausurada, presa espiritualmente com amarras, simplesmente porque não deu liberdade para o Espírito de Deus povoar a sua vida com amor. E aí adoece mesmo, né? E com certeza, se ela deixar o amor fluir na vida dela, uma coisa eu sei, ela vai ter muita alegria,
e não vai se chatear com pouca coisa, porque o amor vai estar fluindo na vida dela. Não, porque está na alma, não. E nem psicólogo. Não. Isso daí tem que ser um momento da pessoa com Deus, de confessar essa fraqueza e pedir misericórdia e pedir que o Senhor a liberte dessa situação, não? Os filhos de Deus e o amor, como resultado da nova vida recebida de Deus, aqui já temos, ele está falando para salvo. Mediante a fé, o crente passa a viver em retidão, procurando obedecer aos preceitos divinos, sobretudo ao princípio do amor ao próximo. Então, irmãos, olha o que nós acabamos de ler. Os filhos de Deus, eles procuram obedecer a Deus em tudo, mas sobretudo o do amor ao próximo. Esse é o nosso desafio diário. O amor cristão, a essência do cristianismo é o amor. Olha o que diz a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, Romanos, capítulo 13, versículo 8 a 10. Diz assim: não fiquem devendo nada a ninguém. Não deva nada a ninguém, não deva dinheiro, não deva favor, não deva nada, exceto o amor de um para com os outros. Então, se você tem que dever uma coisa, que seja o amor. Ame, 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 ame. Não? Ame. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, se você amar o seu próximo, você não vai adulterar, você não vai matar, você não vai furtar e você não vai cobiçar, porque você ama o seu próximo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Ame e você cumprirá a lei. Isto foi declarado pelo próprio Senhor Jesus ao ser perguntado por um doutor da lei e a dar as últimas instruções aos discípulos. Eles perguntaram: quem é o meu próximo? Mas Jesus conta aquela parábola do bom samaritano que os irmãos já conhecem. João capítulo 13, versículo 34 e 35 diz assim: eu lhes dou um novo mandamento, mais uma vez, que vocês amem como eu vos amei. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem um amor uns para com os outros. Os irmãos estão percebendo que a gente está caminhando aqui na Epístola de João e falando em vários capítulos diferentes, mas ele vai repetindo a mesma ordem, o mesmo mandamento. Por que será que ele repete tantas vezes no Evangelho e nas Epístolas? Irmãos, ele estava preocupado com a saúde espiritual da igreja. Então, veja bem, é possível ter uma igreja vibrante em dons, da pessoa arrastar o pé aqui no salão e sair faísca. Mas eu penso assim, quando a gente vê João repetindo tanto isso, eu acho que ele sabia de que a igreja não estava caminhando, pastor Jean, com essa prática do amor, e o forçou a escrever, e escrever de uma forma tão repetitiva. Pegue o livro de João, leia, veja quantas vezes ele fala do amor. Pegue a primeira epístola, todos os capítulos da primeira epístola, ele repete sobre o amor. A segunda e a terceira carta dele também. Então, irmãos, João estava preocupado com a igreja de hoje aqui, porque o amor, ele não tem tempo, ele tem que ser praticado em todo o tempo. Isso tem que ser a nossa característica. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O apóstolo João afirmou categoricamente: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É uma afirmação categórica. Você não pode dizer que ama a Deus se você não ama. Todavia, todo que ama é nascido de Deus e o conhece, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, é importante, se nós parássemos só aqui, nós já teríamos informações suficientes
sobre a preocupação e o cuidado do apóstolo João quando escreveu para a igreja da época dele. E para nós aqui, irmãos, cabe uma pergunta: será que a igreja hoje, não só em Manaus, eu não estou falando só da Assembleia de Deus, será que os crentes hoje, nós poderíamos dizer que nós identificamos um crente por causa da atitude dele de amor para com o próximo? Pare e analise isso. Será que a gente poderia afirmar com certeza, olha, aquela pessoa ali é crente porque realmente ele é uma pessoa que ama o seu próximo, e eu vejo a demonstração de amor dele. Então João está dizendo, se vocês não estão praticando isso, ele estava falando para a igreja, se vocês não estão praticando isso, vocês estão num nível muito raso de cristianismo e de conhecimento de Deus, muito primitivo, muito fraco, muito raso. E aí nós temos que expressar o amor, primeiro para os domésticos da fé, que somos nós, mas também pelos de fora. Mas quem é o nosso próximo, irmão? Veja lá, o nosso próximo é o assassino, o nosso próximo é o ladrão que nos roubou, e a gente sabe que o sem vergonha nos roubou. O nosso próximo é aquela pessoa que fala mal da gente, e o Senhor está dizendo que eu tenho que amá-lo, assim como eu amo o meu filho, assim como eu amo o meu pai. Esse é o desafio. Será que então, baseado nisso, se o apóstolo João estivesse aqui, ele fosse fazer uma radiografia, um diagnóstico da igreja local, ele poderia dizer, olha, aquele ali realmente é um homem e uma mulher de Deus, porque ele está agindo da mesma forma que Jesus está agindo, cheio de misericórdia e compaixão e amor para com o próximo. Ou então, ele não ama nem o irmão dele que está ali do lado, na congregação, do companheiro dele. Esse daí não me representa. Irmão, você já pensou? A gente ouviu isso do Senhor, que nós não representamos, porque nós não demonstramos amor para com o nosso próximo. Queria aqui partir para os finalmente e dizer que também o amor, ele procede do Espírito Santo. E nós temos que cultivar a presença do Espírito Santo na nossa vida, porque é por meio desse Espírito que Deus vai fluir com o seu amor na nossa vida. Então, como é que nós cultivamos a presença do Espírito Santo? É em obediência a Deus, é em busca de oração, é fazendo reflexão diária, é lendo a palavra de Deus. Aqui, nós, só nesse estudo aqui, nós já tivemos informações suficientes, pastor Esmeraldo, para a gente colocar em prática. Mas, irmãos, não é colocar em prática por colocar em prática, mas tem que ser colocar em prática porque o que está me motivando é amor. Leiam em casa 1 Coríntios 13, Paulo está dizendo, olha, tu pode te jogar dentro de uma fogueira e morrer queimado pelo teu próximo, mas se não tiver amor, não valeu. Eu tenho o amor que eu tenho que sentir, ele tem que me constranger a amar o meu próximo e a fazer as coisas por ele. O objetivo de cada cristão, então, é ser como Cristo. No quesito amor, ele nos deixou o exemplo do amor incondicional ao comer com pecadores e publicanos. Jesus, ele literalmente desceu do céu e do pedestal, né? Ele, do trono da graça, ele comeu com publicanos e prostitutas, enquanto os religiosos daquele tempo diziam que aquelas pessoas nem mereciam ser salvos. O Senhor demonstrando o seu amor, sentando com eles. Como é, irmãos, que nós temos tratado as pessoas que a sociedade exclui? Como é que nós temos tratado o drogado que passa lá na sua casa todo dia, naquele mesmo bate-horário, e diz, café está pronto? Eu queria um copo de café, tem pão. É isso aí, irmãos. Amar
nós vamos ter testes diários na nossa vida. Amar não é só da boca para fora, amar é atitude, é prática. Então, você vai se deparar com situações reais que você vai escolher como é que eu vou agir. Mas pergunte antes, como é que Jesus agiria no meu lugar? Aí já serve de ensinamento para nós. E eu gostaria, irmãos, de aqui na aplicação dizer assim: o mais importante é o amor. Por isso, ame muito. Ame como Deus nos amou. Ame como Cristo nos amou. Ame incondicionalmente. Não diga assim: eu só vou amar fulano e fulana se. Jesus não disse se, ele disse ame a Deus e ame ao seu próximo. Então, ame e exerça o perdão. Quando você fizer isso, você vai ser igual às Rutes, mulheres curadas para curar, homens curados para curar. Quem não ama está doente. Quem não ama está enfermo, pastor Jean. Ah, meu Deus mesmo. Apesar da questão temporal, esta palavra se estende a cada um de nós, discípulo do Mestre, no tempo presente. Este é o nosso desafio. Precisamos amar. E eu quero terminar com 1 Pedro capítulo 4, versículo 7 a 8, que diz assim: ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e vigiai em oração. Antes de tudo, antes de vigiar em oração, antes de ter bom senso, antes de tudo, exercei, pastor Gimeraldo, olha essa palavra, exercei profundo amor fraternal. Olha o que Pedro está dizendo: gente, Jesus está voltando, ele vai arrebatar a igreja, esse mundo aqui vai ser destruído, mas vocês precisam vigiar. Aí Everton está dizendo: mas olha, antes de vigiar e orar, porque Jesus está voltando, exerçam profundamente, irmãos, profundamente o amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre multidão de pecados. Então aqui não economize amor, ame. Que Deus nos abençoe, pastor Edmar.